Vamos falar agora sobre psicoterapia cristã, que é uma abordagem terapêutica que aborda princípios e ensinamentos cristãos e pode aí tratar uma variedade de questões emocionais e psicológicas. Vamos saber um pouquinho mais sobre isso agora no nosso bate-papo. Aqui no estúdio eu recebo ao vivo com muita alegria Carolina de Oliveira, terapeuta emocional cristã. Que delícia, que coisa boa, que alegria te receber. Seja muito bem-vinda, viu? Bom dia. Bom dia, obrigada, Daísa. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui. Que bom que estamos aqui nesta manhã para falar sobre esse assunto que fala muito aí sobre, né, o nosso emocional, nosso psicológico e Deus. Sim. Isso é incrível, que união interessante essa, né? Verdade. Como que você começou a trabalhar com isso? Conta um pouquinho pra gente. Eu fui estudar nutrição. Tá. E eu entendi, Daísa, que estudando nutrição, eu sentia que as pessoas, elas vêm até o nutricionista, mas elas têm um problema ali emocional. Então, na verdade, vamos lá. A pessoa, ela não come alimento em si. Não é que ela tem uma compulsão alimentar ali, ela fala, ai, porque eu sou sem vergonha, porque eu não consigo parar de comer doce e tal. Não, as suas escolhas alimentares, elas são atribuídas aos seus bloqueios emocionais. Então tem tudo a ver com o meu humor, com o que eu tô passando emocionalmente. Com certeza, e mais que isso, tem a ver com a sua história. Tem a ver com seus traumas, com o que você não conseguiu superar no seu passado, na sua infância. A sua história familiar, ela vai dizer quem você é no futuro. Uau! Então, porque assim, eu percebo, vou dar um exemplo prático, meu. Tô feliz, eu como. Ah, eu mereço. Tô feliz, eu tenho que comemorar. Sim. Né? Tem alguma coisa interessante na vida. Tô triste, ai, porque eu mereço comer um chocolatinho. Isso acontece. Sim, a gente vai se boicotando. Mas por trás disso tem toda uma história que precisa ser analisada. Por que que eu faço isso comigo? Por que que eu como emoção? É isso? Com certeza. Você tem que ser assim, gente. Isso é inteligência emocional. Tá? Cada emoção é um gatilho. Então, toda emoção que a gente sente, a tristeza, a raiva, a felicidade, seja qual for, tem um gatilho emocional por trás. Entendi. Certo? Certo. A partir do momento que você começa a entender o que acontece com você, isso chama-se autoconhecimento. Você vai conseguir se perceber. Então, você vai comer doce, por exemplo. Qual é o sentimento que vem quando você vai comer o doce? Ah, é porque eu tô triste, é porque eu tô carente, é porque eu tenho uma memória de infância. Nossa, né? As lembranças afetivas que às vezes a gente precisa buscar. Por exemplo, muitas pessoas, Daísa, têm muita dificuldade em parar de tomar leite. E o leite, gente, a gente já sabe que é um alimento extremamente inflamatório. Isso já está na pirâmide de Harvard. É algo científico. Ninguém está falando que a gente tirou isso do além, certo? Já existem estudos sobre o leite mesmo, que é altamente inflamatório. Mas a pessoa, ela não consegue parar. Por quê? Aí é que tá. Que traz aquela lembrança, aquele quentinho, sabe? Isso. De quando era criança, aquele afeto. O aconchego da mãe. Um leitinho com café na tarde. Ah, é tão gostosinho. Exatamente. Olha então só. Tem uma lembrança aí, certo? Maternal. Uau. Onde a gente precisa tratar. Precisa ser tratado. Então não é uma coisa que você fala assim, ai, sabe, não tem nada a ver isso, ai, imagina, nada a ver, é loucura. Não é, gente. Não é. As suas lembranças, os seus gatilhos emocionais dizem muito mais sobre você do que você pode imaginar. Meu Deus, olha só, gente, que curioso isso. É muito então, sério. O que é a constelação sistêmica cristã? Familiar, né? Constelação familiar sistêmica? Isso, constelação familiar sistêmica cristã. A constelação, ela foi criada pelo Bert Hellinger, que foi um alemão,
filósofo e missionário. Olha. Missionário, o Bert era missionário. E o Bert, ele criou as constelações com o objetivo de tratar transtornos emocionais vindo da família. Por quê? Porque com a experiência que ele obteve, ele viu que as pessoas, elas tendem a repetir os mesmos bloqueios, os mesmos traumas, as mesmas situações dos pais, das mães, dos avós, dos tios, seja quem for que participou ali da tua criação. É mesmo? Olha que sério isso. Então eu vou dar um exemplo. Por exemplo, tá? Você casou-se e você percebe por algum motivo que o teu casamento não foi. Não foi pra frente. Não vai pra frente, certo? Aí, às vezes, você divorcia, você conhece outra pessoa, certo? E aí acontece a mesma coisa. Isso chama-se ciclo destrutivo. Porque alguma coisa parecida aconteceu na família lá atrás. Aí você vai olhar para os seus pais ou para a história dos seus avós, você vai ver que a história está se repetindo. Isso não é uma regra, vamos deixar claro, né? Assim, acontece Isso sempre. Isso não é uma regra. Claro, mas acontece, Daísa, muito. Muito. Não é pouco. A gente até usa muito essa frase, as histórias se repetem. Gente, isso aí tem estudos, tá? Falando sobre isso. Porque tem 2 nomes que a gente dá para isso. Fenomenologia, que são fenômenos que se repetem. Por quê? Porque existe um campo informacional. Tá, gente? Tem um campo de informações. E nós absorvemos isso. Então, nós temos 2 categorias. O genótipo, que é os nossos genes, e o fenótipo. O que é o fenótipo? São os fenômenos. Exatamente, é um ambiente onde nós estamos instalados, Daísa. Se você que está aí me assistindo, você cresceu, por exemplo, ouvindo que dinheiro é coisa de gente que dá golpe nos outros. Dinheiro não dá em árvore. Dinheiro, imagina. Rico, que é isso, ficar rico? Rico vai pro inferno. Gente, já tá tudo errado. Você acha que você vai conseguir prosperar na sua vida? Entendi. Não tem como, gente. E essa terapia consegue ajudar a pessoa e a família. Exatamente. O que a terapia faz? Tá. Nós vamos olhar para toda essa história, vamos entender o que aconteceu e vamos tratar. Como, Carol, que a gente vai tratar? A gente vai dar um reset? Não, galera, não existe reset. Se a gente der um reset no seu cérebro, que tem tudo mesmo. 8 bilhões de neurônios, você não sabe mais quem é você. Acabou quem é você, sua personalidade, suas experiências. Tem só que buscar as causas, então. Vamos buscar as causas e vamos dar um novo significado, que chama-se ressignificação. E dando um significado novo para isso, você segue a sua vida. Você vai conseguir entender. Porque uma coisa, Daísa, que nós percebemos nas terapias, principalmente nas constelações, porque como a gente mexe com família, e a gente vai mexer lá no seu núcleo familiar, nas suas memórias, o que a gente percebe? Que as pessoas carregam muito ressentimento, muita mágoa, muita tristeza no coração. Não libera o perdão. Não libera o perdão. Olha o poder do perdão. Deus já fala sobre isso, não é? Tá lá na palavra de Deus. Se você não perdoar o próximo, eu não te perdoo. Isso é sério, gente. Isso tem um significado profundíssimo. E aí, por que você resolveu estudar essa parte da terapia, né? Essa terapia familiar e cristã? Como você insere, não é mesmo, essa parte teológica nessa terapia para ajudar as pessoas? Porque lendo a Bíblia, tanto o Antigo Testamento quanto o Novo Testamento, o que eu percebi? Eu percebi que os ciclos também se repetem-se na Bíblia. Que as coisas na Bíblia acontecem de uma forma sistêmica. Por exemplo,
Quando Moisés foi tirar o povo do Egito. Está lá em Êxodo, certo? E o povo, eles tinham uma resistência, certo? Eles tinham uma resistência. Quais eram as resistências? Mudança. Mudança de vida, certo? Quando Moisés tirou o povo do Egito, o que aconteceu? Eles foram para o deserto, certo? Eles iam passar, na verdade era para passar 40 dias até chegar à Terra Prometida, que eram 425 quilômetros, não era tão longe assim, era um percurso que poderia fazer em 40 dias. Demorou-se 430 anos. Por quê? Porque o povo não conseguiu tirar o Egito do coração. O povo carregou toda aquela informação. Toda aquela informação estava inserida. Entendi. Entendeu? E uma das duas coisas que a gente, Daísa, a gente mais consegue perceber nessa situação são duas características. Primeiro, a murmuração, a reclamação. E a gente é PhD nisso, né? Nossa, demais. Como a gente reclama e murmura. Todo dia a gente reclama de alguma coisa. Gente, a reclamação é algo que te leva à maldição. É isso, não dá. Deus deu tudo para aquele povo. Deu roupa, deu maná que vinha dos céus, deu a nuvem de dia. Não é verdade? Sim. Deu a tocha de fogo à noite para dar direção. Quantas coisas, quantos milagres Deus fez. Abriu o mar para passar. Gente, mesmo assim o povo reclamava, não estava bom. Nada estava bom. E o outro ponto que é muito sério nisso tudo, gente, que as pessoas carregam dentro de si, e que é uma coisa que tem que ser tratado, é a idolatria. E vamos falar a verdade, nós não estamos falando somente de imagens. Não. A idolatria vai além disso. Então pode ser a vaidade excessiva. Que hoje em dia, né, tá bem alta essa tal da vaidade. O orgulho. Dinheiro, o ego inflamado. Dinheiro. Até mesmo outra pessoa, né? Outra pessoa, teu cônjuge. Ou teu trabalho. Quanta gente perde a vida por causa de um trabalho. E depois lá na frente, às vezes é despedido, mandado embora, demitido. E a pessoa vai falar, meu Deus, o que eu fiz na minha vida? Então, esses dois fatores são muito problemáticos. Entendi. E na constelação familiar, a gente consegue tratar isso também. Entendi. Então, fazendo todo esse panorama, você consegue identificar aí quais são as causas desse desarranjo, vamos dizer assim, emocional, que acaba levando ali para um descontrole nutricional. Na verdade, o que acontece, Daísa? Nós, como filhos, né? Nós temos um sentimento tão grande de gratidão pelos nossos pais, isso é muito inconsciente, tá, gente? Independentemente de quem sejam seus pais, do que esteja acontecido na tua vida, mas a gente tem esse padrão inconsciente de gratidão. Então é como se a gente falasse inconscientemente na nossa cabeça, isso acontece desde criança. Eu vou honrar os meus pais, custe o que custar. Nem que para isso eu tenha que me ferrar. Que eu tenha que ir para um caminho assim muito autodestrutivo, que eu não consiga prosperar na vida, que eu não consiga ter um relacionamento bacana, que eu não consiga ser feliz. Então a gente tem esse sentimento. E isso precisa ser tratado. Tem tratamento para isso, gente. Uma coisa que eu falo. Você não pode, de forma alguma, se conformar com a vida que você tem, se você acha que a tua vida não tá boa. Se você sente, porque a gente tem um sentimento muito grande, forte da gente, que chama-se intuição, e Deus dá isso pra gente gratuitamente, porque a gente, pra quem busca Ele, a gente recebe isso. Então a gente tem que fazer o quê? A gente tem que buscar, em primeiro lugar, a Deus, que pode todas as coisas o Senhor pode.
O que ele não pode? Tira a palavra impossível do seu dicionário. Tira a palavra impossível da sua vida. Não existe essa palavra. Para quem tem fé em Deus e acredita nele, isso não existe. Então, joga fora essa palavra. Primeiro, buscar o Senhor em oração, chegando mais próximo dele pela palavra, conhecendo, se interessando. Quem é o Senhor? Quem és tu da minha vida? Ele vai aparecer, eu te garanto. Ele sempre aparece. Em segundo lugar, procure ajuda profissional. Essa constelação, ela ajuda, na verdade, né, chegar a ressignificar tudo isso. Olha, a gente tem alguns comentários aqui no nosso chat. Vamos só corrigir. Na verdade, o povo ficou 40 anos no deserto. Acho que você falou 400, não foi? Foram 40 anos. Vamos lá. Desculpa. Não tem problema, não. A gente verdade, 40 anos. Passou, mas a Ana Lídia corrigiu a gente aqui. Obrigada, anos. viu, Desculpa. querida? Obrigada mesmo. Verdade, 40 anos. Vamos lá, olha só, o Luciano Neto disse o seguinte: durante a pandemia engordei cerca de 15 quilos, realmente eu comi as minhas emoções. Vamos voltar lá no começo. Vamos. Claro que a pandemia mexeu aí com muitas emoções de todo mundo. O Evandro tá aqui com a gente, a Ivânia Márcia disse, olha, o nosso histórico familiar não pode ser uma sentença para a nossa vida. Temos que ressignificar mesmo. É uma escolha e uma decisão, certo? Carol, e certo. O Evandro tem que perdoar e reparar o dano causado dos dois lados, que é o meu caso. Olha só, gente, Carol, é isso. O perdão, na verdade, muitas vezes é que amarra ali o desenvolvimento da pessoa. Às vezes é um bloqueio dentro da família. Eu conheço muitas histórias onde o perdão, a falta do perdão, ele destrói, assim, não é mesmo? O percurso das coisas. Gente, assim, ó. O perdão é uma decisão. Ele não é uma escolha. Você não vai acordar e vai escolher perdoar. Você vai falar, não, eu vou perdoar. Eu decido. Eu decido. Tá. Entrega isso nas mãos de Deus, que Deus vai te dar ajuda. Deus vai te dar o respaldo necessário para você conseguir perdoar, em primeiro lugar. Segundo lugar, é tratável. Você precisa se libertar disso, certo? Para você ter uma ideia do que eu estou falando, hoje existem vários estudos científicos sobre isso. Se você quiser entrar no Google acadêmico, lá você vai encontrar muita coisa. Que diz que o perdão ele é tão sério que ele funciona como uma ferrugem dentro do nosso corpo, dentro das nossas células, que é ressentimento, é mágoa. E isso pode te levar a ter um câncer. Pode mesmo. Verdade. Isso é comprovado, gente. Quando eu pego, às vezes, casos assim, de pessoas que vêm com um problema de saúde muito sério, tá? Geralmente... É alguma mágoa, algum perdão tem que mágoa não aí. liberou. Exatamente. Está vivendo o passado, não consegue liberar o perdão. É muito triste, gente. Sabe o que eu costumo falar, Daísa? Olha só. A ausência de perdão. Como que funciona? Imagine um presídio, tá? Você vai imaginar um presídio. Cada pessoa que você dá abertura para entrar nesse presídio, que é você o presídio, tá? É o seu coração. Cada pessoa que você dá essa abertura de entrar e você não perdoa, você está aprisionando pessoas dentro de você. Presídio. Aí o que você faz? Você faz que nem o Estado faz. Você dá água, você dá comida. Você só alimenta ali o negócio. Exatamente. Você dá dinheiro. Uma série de possibilidades. Você está tratando, você está criando um negócio, está alimentando aquilo. Mas isso está acabando com a tua vida. E essa terapia que você faz, né, cristã, você consegue ajudar a pessoa a enxergar isso. Exatamente. É esse o ponto. O ponto é esse. Que você vai trabalhando até a pessoa falar, eu não... Tem um monte de gente, tem um monte de coisinha presa aqui que eu preciso liberar. Porque assim, Daísa, por exemplo, hoje eu vou fazer uma constelação de uma pessoa que eu conheço. Qual é o tema? Ele tem um tema. Sempre a pessoa me traz alguma coisa. Ninguém vem fazer uma constelação à toa. É trabalho, é família, é saúde. O caso dele é família. Tá. Certo? Porque ele perdeu a esposa, os pais dele também perdeu
a mãe dele, os avós perdeu não sei quem lá na família, as histórias se repetiram muito. São ciclos destrutivos que vão se repetindo, histórias que vão se repetindo. Nesse caso é morte. A constelação, o que ela faz? Ela consegue ver isso de uma outra forma. Nós vamos encontrar o que está por trás disso. Por que que isso acontece na minha família? É uma maldição familiar? É uma maldição hereditária? Por que que esse ciclo está sempre se repetindo? Entendi. Então, a constelação, ela leva você nesse lugar de origem. De olhar para a situação. Ah, então você vai perguntar para mim, mas como que é feita essa terapia? Eu faço com bonequinhos. O que são os bonequinhos, gente? Bonequinho não tem nada de misticismo, tem nada disso, tá? É só representativo. Não é nada místico, pelo amor de Deus, gente. Tem gente que acha que, isso é místico. Não é, gente. Não é, tá? Depois que a gente entende que existe um fenômeno no universo chamado energia, que a física quântica fala sobre isso, e que cada energia tem uma frequência específica. Se eu falo amor, é uma energia. Boa. Se eu falo alegria, não é gostoso, Daísa? Só de falar é bom. Deus te abençoe, olha que coisa boa, já é uma frequência alta. A partir do momento que eu fico falando em coisa ruim, notícia ruim, fica lá assistindo aqueles noticiário sensacionalista, matou não sei quem. Gente, você acha que se assistindo isso você vai atrair coisa boa pra você? Você vai atrair uma péssima energia pro seu dia. Não faça isso. E aí você consegue fazer as pessoas entenderem Exatamente. Enxergar a família por fora. Onde eu quero chegar falando da energia? Eu quero chegar num ponto que cada boneco, quando eu vou formatando toda a dinâmica da terapia familiar, ela representa uma energia específica. Ela vai trazer essa energia. Que energia? Alegria, tristeza, ressentimento, mágoa, entendeu? E aí a gente vai fazendo a leitura do campo energético, que isso chama-se morfogenético, tá? Tem uma palavrinha aí, tá? Tudo é científico, tudo... Gente, são coisas estudadas. Eu não tô falando nada empírico aqui. E a gente consegue ir visualizando o que acontece na tua vida. E a gente tem que tratar, gente. Não pode deixar passar batido em branco. Por quê? Porque a sua vida vale muito. Você é a imagem e semelhança de Deus. Deus fez você por um propósito. Não perca a tua vida por trauma, bloqueios emocionais, por resistência de não querer se tratar. Em segundo lugar, querer mudar a tua vida. Maravilha. É uma escolha sua. Enxergando todo esse campo, entendendo quais são os problemas, as causas, levando cada vez mais Deus para o coração. Ler a Bíblia ajuda muito nesse processo para entender também, vamos melhorar a nossa vida aí? Com certeza. Ler a Bíblia é fundamental. Tá. Por quê? Porque a Bíblia, gente, é uma palavra viva. Por que uma palavra viva? A gente acabou de falar de energia, a gente acabou de falar de frequência aqui. É uma palavra viva, tem espírito, tem verdade. É uma palavra que transforma a sua vida. Só o Evangelho pode transformar a sua vida. Amém. É isso mesmo. Não existe, gente. Pode correr para a direita, para a esquerda, para onde você for. E olha só. Você vai ter, uma hora ou outra, em nome do Senhor Jesus, você vai ter que cair na palavra de Deus, aos braços do Senhor. Amém. É assim, entender o que a gente está vivendo, enxergar, né, tudo que já passou e a gente ressignificar aí todas essas mágoas, essas coisas, entender um pouco mais da nossa história e ler a Bíblia é um conjunto, uma combinação perfeita. Com certeza. Carol, te agradeço demais, que incrível, parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigada, as pessoas que querem Daísa. te procurar nas redes sociais, como que elas fazem? Quais são suas redes, por favor? O meu Instagram está assim, Carol Terapia Emocional. Tá fechado até lá, galera, porque eu tô fazendo um Instagram novo. Bem coisa nova por aí, com um novo então. perfil, sabe? Eu vou fazer um canal no YouTube pra mim. Mas tá lá, Carol Terapia Emocional. Pode me chamar Tudo lá. junto. Tudo Carol junto. Terapia Emocional. Se tiver alguma dúvida, eu respondo. Fiquem à vontade. Carol, muitíssimo obrigada. Que Deus te abençoe muito. Amém, a nós Muitíssimo todos. obrigada, viu? Muito bom. Obrigada, Daísa. Obrigada.